Hoje nós vamos falar sobre a previsibilidade da média de 8, né? Que é a média, o setup da média de 8 que eu utilizo. E eu vou compartilhar um vídeo de alguém que avaliou a média de 8, porque em um dos comentários, eu não sei se foi no Twitter ou no Instagram, eu postei que a média de 8 ela tem 50% de chance de acerto, né? É um setup com 50% de chance. E aí falaram assim: então como é que você usa um setup que você tem metade da probabilidade de acerto e metade da probabilidade de erro? É a mesma coisa que jogar uma moeda para cima. Para essas pessoas, é justamente o vídeo de hoje vai ser para essas pessoas, né? É um vídeo de esclarecimento para essas pessoas que não entendem de probabilística, não entendem de setup, elas não entendem o que é a média de 8 e não entendem por que esse setup é tão fodástico e por que ele me dá tanto dinheiro e ele dá tanto dinheiro para as pessoas e protege o patrimônio de todo mundo também. A famosa média de 8, né? A média de 8, pessoal, ela é um setup e vários setups no mercado de trade, principalmente para position trade, que é a média que eu uso, que é específica para position trade, ela tem 50% de acerto, tá? Então, toda vez que você entra comprado acima da média de 8, você vai ter 50% de probabilidade de surfar uma alta maravilhosa de 6, 7, 8 meses sequenciais, talvez um ano de alta. E, da mesma forma, se você tem ela abaixo, 50% das vezes você vai ver o preço derreter durante 3, 4, 5, 6, 7, 8 meses ou até mais. E aí você vai proteger o seu patrimônio. Mas qual é o sentido de usar um setup de 50% de probabilidade? É que a probabilidade da média de 8, ela funciona da seguinte maneira. Eu já vou explicar para vocês, tá? Hoje é uma aulinha. Tá? Qual que é o sistema da probabilidade? Vamos tirar as outras médias e deixar só a média de 8, tá? Por exemplo aqui, fofoletes. Por exemplo aqui, ó. Nessa situação, pivô de alta acima da média de 8, ela tinha 50% de chance de acertar uma alta poderosa de meses, tá? Quem entrou nesse setup na média no pivô de alta acima da média de 8, surfou uma alta exponencial, falando só em Bitcoin, não falando em altcoins, tá? Mas pegou uma alta que, se ficasse até perder a média de 8 e fazer pivô de baixa, como foi aqui, teve uma alta de 500% do seu patrimônio, tá? Então, quando você, nas 50% de chance, se você acerta uma alta dessa de position trade, você tem 51% de chance, tá? Qual o problema? Quando você perde, né? Aliás, qual é a solução? Quando aqui ele fez um pivô de alta acima da média de 8, aqui ele fez, ó. Ele fez um pivô de alta acima da média de 8, certo? Você comprou ali e o setup falhou miseravelmente, ó. Pivô de alta acima da média de 8, tá? E o setup falhou, tá vendo? Ele veio abaixo da média de 8. E aí você fez um pivô de baixo e você vendeu aqui, tá? O que aconteceu aqui? Você comprou a 47, você vendeu a 44, tá? Então você saiu cedo, você saiu com pouco prejuízo. E aí, quando o mercado voltou a subir, né? Ou seja, quando ele tentou iniciar um ciclo de baixa, aqui você estava dolarizado, tá? E aí você teve que, você vendeu a 42 e agora ele fez um novo setup de compra, novo pivô de alta acima da média de 8. Tá vendo? Ele fez um novo setup, ó. Fez um novo setup acima da média de 8. E dessa vez você acertou, tá? Então, aqui nessa troca você perdeu dinheiro e aqui, se você vendeu, você teve que recomprar mais caro, que foi o que aconteceu comigo no final do mês de setembro, né? Então, eu vendi a 46, eu não lembro agora se eu vendi a 44 e eu tive que recomprar quando o preço voltou a subir, né? Então, eu vendi a 44, tive que comprar a 47 mil. Bom, mas aí, Augusto, quando você fez essa operação, você perdeu alguns bitcoins ou alguns ethereums ou a qualquer ativo que você operou, né? No meu caso, eu não vendo bitcoin se se compra não se vende. Mas na situação, na época, eu vendi meus ethereums. Então, eu vendi meus ethereums e acabei perdendo 3 ethereums nesse período ali, tá? Nessa troca de position trade, né? Por quê? Porque o setup, quando você segue ele fielmente,
O setup da média de 8, apesar de ele acertar apenas 50% da probabilidade de um longo período de alta, quando você acerta, ele te paga muito, ele te recompensa muito, ele te recompensa 100 vezes, 100%, 200%, 300%, 400%, 500%, dependendo do ativo, ele vai te recompensar violentamente, né? Violentamente, vai te dar 1000% de alta, 5000% de alta. Quando você perde pouco. E quando você ganha muito. Porque nesse setup, mesmo quando ele erra, nessa situação aqui, quando eu vendi meus Ethereums e eu tive que recomprar mais caro, porque ele fez um pivô de alta acima da média de 8 novamente, né? Então eu vendi ele aqui e tive que comprar mais tarde, comprar mais caro. Só que o detalhe é que daí, quando eu acerto a média 8, ele vai lá e me recompensa. Porque o ativo não para de subir. Tá? Ele fica um bom tempo subindo. Então ele fica compensando, mesmo que eu tenha menos Ethereum, ele fica compensando. Ou seja, quando eu erro, eu perco 3 Ethereums. Quando eu acerto, eu dobro meus Ethereums. Então, por exemplo, quando eu comecei nesse mercado no início desse ano, eu tinha 24 Ethereums. Em setembro, em julho eu comprei fundo na média 56, eu comprei toda semana em julho, né? Peguei dados on-chain, vi que o preço estava se segurando e os institucionais acumulando. Comprei Ethereum toda semana. Tava no final das contas com 26 Ethereum. E aí, na queda de abril, quando eu vendi, aqui, ó. Quando eu vendi aqui, eu tinha 13 Ethereums. 13. Quando eu cheguei aqui embaixo, eu estava com 26, porque eu recomprei eles aqui. E eu comecei a comprar mais aportes toda semana aqui. No final das contas, eu estava com uns 32 Ethereums. Quando chegou aqui, eu vendi e eu perdi uns 3 ou 4 Ethereums, agora não lembro, tá? E aí eu tive que recomprar, porque eu tive que comprar eles mais caro do que eu vendi, certo? Então, eu saí de 32, eu fui parar lá para 20, 29, 28, eu não lembro agora exatamente. E depois eu estiquei toda essa alta que o BTC teve com a média e eu acabei aumentando minhas posições de Ethereum, chegando a praticamente 47 Ethereums, tá? Dentro de uma só carteira, porque atualmente eu tenho 65 Ethereums, né? Então, dentro de uma só carteira. Então, o que acontece? Quando você erra, tá? Você, no setup da média 8, você, às vezes, você vende errado, como no meu caso aqui, eu vendi errado e tive que recomprar mais caro, só que eu perdi pouco. E quando eu acerto, eu consigo ter um capital suficiente para conseguir dobrar, triplicar o dinheiro, né? Triplicar as moedas, o Ethereum e etc.